Let's go! Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Por Baixo da Camisola. Hoje aqui com um convidado de peso, uma lenda de peso, não entrando aqui em pormenores, mas uma lenda viva aqui do futebol regional, sobretudo do clube da cidade que nos está a acolher nesta entrevista, que é a Viana do Castelo, o Vianense. O Paulo optou aqui por um local que está relacionado com a sua atividade profissional. O Paulo é arquiteto e eu gostava de perguntar ao Paulo o porquê deste local. E antes de mais, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite. Olá, Rui. Obrigado eu pelo convite. O porquê é simples, quer dizer, quem trabalha nesta área, praticamente, isto não será uma segunda casa, mas é uma primeira casa, porque nós passámos tanto tempo aqui neste espaço, portanto, é um espaço onde realmente eu me sinto confortável. Poderia ter escolhido outros espaços sem problema, mas achei que este é o espaço onde eu atualmente me sinto mais à vontade. Ok. Paulo, tu não sendo natural de Viana do Castelo, tens a tua vida aqui, e eu queria te perguntar de que forma é que estes espaços, seja o teu gabinete, seja os espaços onde jogaste, por onde andas diariamente, o que é que eles são, o que é que tu como pessoa tem a ver com estes locais? O que é que tu vais buscar a Viana para seres como pessoa? Essa questão da minha naturalidade, eu costumo brincar com isso, mas no fundo acaba por ser verdade. Eu sou natural dos Arcos de Valdevez, nasci nos Arcos de Valdevez, mas no dia a seguir já estava em Viana do Castelo. Porque foi uma casualidade eu nascer nos Arcos de Valdevez, local que eu gosto muito, tenho muito orgulho de ter nascido lá, sem problema nenhum. A minha mãe, sim, era dos Arcos de Valdevez e foi passar uma temporada com os meus avós e aconteceu eu ter nascido lá, mesmo por isso, por casualidade. Não estava nada, naquela altura não havia as condições que há atualmente, não estava nada previsto que fosse lá, seria em Viana do Castelo, no hospital, mas é que nem sequer deu tempo. Portanto, eu nasci em casa, nos Arcos de Valdevez, mas no dia a seguir já estava aqui em Viana, e Viana é que, na realidade, é a minha terra, e é que eu considero. Portanto, é muito mais fácil eu identificar-me com a Viana do Castelo com os Arcos de Valdevez, apesar de eu passar, ir constantemente aos Arcos e gostar muito de lá estar. Mas é em Viana que eu me sinto à vontade. Eu conheço Viana, como qualquer vianense conhecerá, uma palma das minhas mãos. Os clubes, na questão desportiva, eu joguei no Vianense muitos anos e pontualmente fui saindo do Vianense, sempre por circunstâncias que também não convém referir, não foram sempre as melhores. Mas era mesmo só por isso, por alguma coisa que eu não gostava da maneira como o Vianense estaria a ser gerido, e então optava por sair, mas passado 1 ou 2 anos, acho que nunca passou de 2 anos, eu voltava ao Vianense. De qualquer forma, e está mais que explicada a tua origem nos Arcos, mas depois a vinda imediata para Viana, mas tens alguma, não digo mágoa, que não é uma palavra que se adequa, mas gostavas de ter jogado em algum clube dos Arcos? Eu tive a hipótese de jogar na altura, penso que era o Atlético de Valdevez, agora entretanto o nome alterou-se. Tive a hipótese de jogar lá, tive convite para jogar, pelo menos para uma primeira abordagem, mas era engraçado e muitos treinadores ainda hoje me diziam isso, porque nem sequer se lembravam de mim porque me viam sempre no Vianense. E diziam, não, ele não quer sair. Ele está ali bem, não quer sair. E realmente era mesmo isso, estava ali bem, só saía mesmo quando não sentia que as coisas estavam a correr como eu gostava. Okay. Ao analisar aqui os números da tua carreira, e sabes que ainda por cima depois de terminar a carreira é fácil pegar nos números e tentar ir por aí, e eu dou por mim a achar impressionante a tua regularidade. Tens 30 jogos por época, sempre 32, independentemente do clube onde chegavas, porque tiveste muitos anos no Vianense, mas lá está, como tu próprio disseste, saías pontualmente para outros desafios, chegavas, jogavas sempre com muita regularidade. Qual é que foi o teu... Tu achas que se houve algum segredo, qual é que foi para esta... Não, no início da minha carreira, eu tive um início um bocado atribulado, no sentido em que eu tinha dois desportos os quais eu gostava, provavelmente até gostaria mais do outro desporto que não o futebol. E no início da minha carreira, como a minha situação também não estava muito bem definida sobre qual é que eu queria optar, eu praticamente cheguei ao futebol sénior
E só quando cheguei ao futebol sénior é que eu decidi que queria jogar futebol. Qual era o outro desporto? Era basquete, Ok. no qual eu sentia que até, se calhar, até tinha mais condições para jogar, mas que no basquete, naquela altura, não estava tão evoluído como está agora, então eu optei então pelo futebol. E só porque eu até lá andava muito dividido entre um e outro, então nas camadas jovens, eu digo isto e as pessoas até acham que estarei a não direi correto, mas não será a verdade. Eu provavelmente era o pior jogador da minha equipe. Não seria o pior, mas andava ali, era aqueles jogadores que nunca ninguém esperava que ele viesse a jogar nos Sainas de Benense. Tinha outros jogadores com muitas mais qualidades que ele, não me custa nada admitir isso. E digo isso a esses mesmos jogadores, sempre disse. E eles ao ver isto vão se rir e vão se lembrar que eu dizia sempre isso. Portanto, e depois, quando chego ao meu primeiro ano de sénior, cumpri serviço militar, não joguei tantas vezes, e depois, quando chego ao Vianense, definitivamente, fui emprestado ao Chafé na minha carreira militar, quando chego ao Chafé, ao Vianense, definitivamente, eu joguei 5 minutos nessa época. Provavelmente treinei mais que toda a gente, fiz os treinos todos, sempre com maior vontade, joguei 5 minutos. Isso deu-me muita capacidade de lutar, de perseverança, não desistir. No ano a seguir já fiz talvez 20 e tal jogos, uns completos, outros incompletos. E passado, na terceira época, já era titular. Foi no ano em que subimos de divisão e fomos campeões nacionais, já era titular. Portanto, a partir daí, conseguindo o meu objetivo de ser titular, de me afirmar, em qualquer clube que eu fosse, as pessoas também já olhavam para mim e já Com outro respeito. já me encontros, já jogava e tal. Para mim não foi difícil, eu não cheguei lá, não impus nada. Eu quando ia para os clubes, as pessoas já olhavam para mim de maneira diferente. Continuei sempre a ser o mesmo, jogasse ou não jogasse, trabalhava sempre igual. Eu às vezes brinco, os treinadores também eram meus amigos, também ajudava. Mas foi muito assim, quer dizer, não chegava ao sítio, não impunha, não fazia contratos para jogar, quer dizer, isso não existe, as pessoas podem pensar que isso existe, pelo menos, eu não tenho conhecimento disso. Eu chegava, a maneira como eu treinava e a maneira como eu jogava fazia com que as pessoas apostassem em mim. A seriedade que punhas na... Também seria por aí. Eu deixei de jogar futebol com 40 anos e acho que treinava mais com 40 anos do que treinava com 20, por exemplo. Sempre tive gosto por treinar e por me esforçar no treino, porque sem isso eu chegava ao jogo e não ia estar bem, não me ia sentir bem. Tu tens uma carreira em que passaste, e eu posso estar aqui a cometer algum erro, estou a tentar puxar aqui da cabeça, 14 épocas no Vianense? Provavelmente. Penso que sim, eu penso que foi isso que escrevi numa curta nota biográfica que fiz tua. Passaste por Chafé, Limianos, Valenciano, Ponta Barca, Cerveira. Foi Chafé no meu primeiro ano de sénior em que fui cumprir serviço militar. Acabei por fazer quase, acho que nem meia época, porque o serviço militar não obrigava não deixava que eu pudesse fazer os jogos todos. Depois Vianense, depois saí num ano muito conturbado para o Limianos, o Vianense ia acabar, então, e acabou por não acabar, mas depois já não havia voltado a dar. Limianos, depois volto ao Vianense, depois saio para o Cerveira, depois volto. Vou para o Valenciano, Ponta Barca e voltei outra vez ao Valenciano para terminar a minha carreira. Pronto, posto isto, esta retrospectiva da tua carreira é para uma pergunta muito simples. Qual é o clube do distrito pelo qual tu guardas mais carinho? Sem dúvida, o Vianense, não sequer, mas eu não escondo isso. Aliás, o presidente do Limianos, quando eu fui para lá, depois nós íamos jogar contra o Vianense, ele foi pedir ao treinador para não me pôr a jogar. O treinador não foi na conversa, mas ele pediu, portanto, toda a gente sabe que eu sou o Vianense, eu não escondo isso de ninguém. Lá dentro, por acaso acabamos por ganhar o jogo, eu não escondo isso de ninguém, nunca escondi. O meu clube é o Vianense. Agora, todos os clubes que eu representei, tentei sempre fazer o meu melhor, seja contra o Vianense ou seja contra quem fosse, sem dúvida. Obviamente. E tu jogaste muitos anos, como disseste, jogaste até aos 40, certamente te cruzaste com muito bons jogadores, fossem como companheiros, fossem como adversários. A pergunta que eu te faço, no meu exercício, se calhar um pouco difícil para quem jogou tantos anos, qual é o melhor jogador com quem tu te cruzaste nos campos daqui, nos distritais? Nos distritais,
ou eventualmente numa terceira divisão que tenha jogado, quem é que te ficou na cabeça, assim, companheiro, adversário? Muitos. Joguei contra, felizmente, nos meus primeiros anos, acima de tudo, joguei contra e com muitos bons jogadores. Joguei em festa, por exemplo, quando eu era humilde, tinha 20 anos, 21 anos. Joguei contra o Romeu, que depois foi um avançado que se destacou no Futebol Clube do Porto. No Vitória. Um jogador com qualidade física, acima de tudo, era um jogador muito físico. Joguei contra o Tavares, joguei contra o Nelo, depois se destacaram no Benfica e na Seleção Nacional. Depois na parte final, não na parte final, mas ali numa parte. A parte final a parte final dos jogadores costuma ser aos 30 anos. Essa era a minha parte intermédia. Depois acabei por jogar aqui no Vieirense com um jogador que eu me tinha habituado a ver jogar na televisão e vê-lo jogar contra o Sporting, por exemplo, que era o Luís Coentrão, que era um jogador que eu admirava. E depois a treinar com ele e a jogar com ele, ainda fiquei com mais admiração, porque realmente é uma qualidade tremenda. E depois uma simplicidade como pessoa fabulosa. O Jorge Humberto também foi um jogador que também jogou no Rio Ave, jogou também no Santa Clara, também uma coisa, quer dizer, como pessoas e como jogadores fantásticos. Mas tive inúmeros jogadores com bastante qualidade. Uns conseguiram, ou uns já vinham no seu percurso descendente, outros Tiago Lenho, o miúdo que eu acompanhei quase desde a formação, que depois também acabou por chegar à segunda liga. E depois também, mas é complicado uma pessoa estar aqui a dizer, porque eu joguei com tanta gente e contra tanta gente, e ia ser muito injusto, porque eu esqueci-me de inúmeros, César Peixoto, quer dizer, carradas de jogadores. Tem outro jogador que jogou comigo no Valenciano, na Regional, que depois foi por aí acima, que é o Hamilton, que agora joga na Turquia. Sim. Jogador. Eu nunca vi um jogador com tanta vontade de ser jogador. Ele sabia, ele tinha 21 anos, naquela altura, 21 anos, e ele sabia exatamente o que queria ser jogador. Eu nunca vi ninguém a treinar como ele. Eu achava que treinava bem, treinava muito, à beira dele treinava a 10%. E foi por aí afora. Jogou na Primeira Liga Portuguesa, jogou na Alemanha, agora está na Turquia já há uns bons anos. Foi outro jogador também de um nível superior. Já me falaram dele e, curiosamente, da outra entrevista que eu fiz, referiram-me o Luís Coentrão, que numa fase descendente continuava a ser muito superior. Eu estou a ser também um bocadinho injusto, injusto com uma pessoa que é meu amigo. Somos amigos e jogámos juntos desde 18 anos e que provavelmente terá sido o jogador de Viana que mais se destacou antes do Tiago Mendes, que é o Rogério Brito, que jogou comigo na formação desde 18 anos, 7 anos de idade, jogámos juntos. Depois ele acaba por ir para o Belenenses e por acaso é engraçado porque a ida dele para o Belenenses, ele foi no jogo da apresentação do Vieirense contra o Rio Ave, se não estou em erro. O Rio Ave estava na Primeira Liga e quem substitui o Rogério nesse jogo até sou eu, e o Rogério a sair e o speaker a dizer, e agora o último jogo do Rogério, agora vai para o Belenenses, e ele a sair e eu a entrar. E o Rogério era um jogador de grande nível, quer dizer, provavelmente não direi que. Entre ele e o Tiago acaba por ter uma carreira superior, sem dúvida nenhuma. Mas o Rogério tinha uma qualidade muito boa. Muito boa. Tu foste defesa central, daqueles, não sei se eras muito duro ou não, que eu não posso dizer que me recordo muito, vi alguns jogos, mas não me recordo. Recordas-te especialmente de um adversário em ponta de lança, ou que fosse difícil de marcar, aquele que te deu cabo do juízo um jogo todo? Sim. Tenho dois avançados que eu tive algumas dificuldades, porque eram muito fortes fisicamente, e eu, apesar de não ser muito forte fisicamente, mas fazia valer as minhas capacidades físicas também. Mas o que é agora treinador voltou a ser treinador agora do Famalicão, o João Pedro, que jogava no Trofense, é um jogador muito complicado, jogava no Vila Real, depois eu joguei contra ele no Vila Real, depois jogou no Trofense, e era um jogador muito forte fisicamente, que dava muito trabalho, e um avançado, aliás, dois avançados, um que tinha sido meu colega de equipa, e que depois voltou a jogar contra o nível das Nações, que era o Betinho, que eu também, apesar de treinar contra ele muitas vezes, eu sabia que era muito complicado de marcar, e depois era um avançado brasileiro também, do Varzinho, um Marcão,
que era um jogador, além de tecnicamente ser muito bom, também era muito forte fisicamente. Eu sentia sempre algumas dificuldades com este tipo de jogadores. O Detinho ainda me recordo, era um chamado bicho. O Detinho era muito Era um tipo... E era mau. Ele sabia, não era mau no sentido que ele sabia perfeitamente a força que tinha e o corpo que tinha e sabia utilizar, e às vezes a coisa não corria bem. Ok. Paulo, vou virar aqui um bocadinho para as camisolas. Tu sabes que eu sou colecionador. Sim. Aliás, tenho o privilégio de ter 2 camisolas tuas, uma do Vianense e uma do Valenciano. No final de um jogo, preferias dar uma camisola a um adepto ou trocar com um adversário? Sinceramente, eu acho que nunca troquei uma camisola com o adversário. Aliás, nestas divisões não há muito porque as camisolas são contadas. Quer dizer, nós não temos as idades das Esquecendo camisolas. desses pormenores. Essas camisolas são descontadas do nosso vencimento, que já é curto. Mas eu praticamente todas as camisolas que eu usei foram adeptos. No início botar a minha camisola. Okay, a camisola. Troquei algumas camisolas com alguns colegas. Alguns colegas com quem eu me identificava, tenho algumas camisolas deles, eles têm as minhas, mas acima de tudo era isso. Muito bem. Se pudesses escolher um momento da história do futebol, um momento que tenhas visto na televisão ou que tenhas vivido, mas um momento que tenhas visto e que tu sonhasses como eu gostava de ter feito parte daquilo, fosse como jogador ou noutra função qualquer, qual é esse momento da história do futebol onde tu gostavas de estar presente? Muito recentemente, o Euro que Portugal ganhou, bastava estar no estádio, né? Já me contentava com isso, foi um momento, e aliás eu acho que toda a gente, todos os portugueses, ou quase todos os portugueses, se revêem naquilo que eu vou dizer. Quer dizer, nós agora vemos uma imagem ou aquele vídeo do Éder a marcar um gol, acho que até as lágrimas quase vêm aos olhos, porque aquilo foi um momento... Acho que foi o momento mais importante do futebol português, sem sombra de dúvida, porque é a seleção, porque representa o país. Claro que os clubes portugueses, o Porto, precisamente, tem algumas conquistas internacionais, mas quer dizer, estamos a falar de uma conquista abrangente em que todos os portugueses se unem, não é? Ou pelo menos quase todos. Espero eu queria que fossem todos, não é? Mas às vezes acho que não. Mas acho que esse momento foi o momento que mais marcou, sem sombra de dúvida. Okay. Agora vou aqui à cábula, que esta é mais difícil. Disputaste 554 jogos oficiais enquanto jogador. Já exerceste funções enquanto diretor desportivo e até comentas jogos na rádio. O que gostavas mais de fazer no futebol? Era jogar, claramente. Não, o que é que te falta? Ou melhor, o que é que me falta? O que é que tu gostavas de fazer que ainda não fizeste? Nada. Aliás, eu peço sempre, todas as épocas, que ninguém me chateie para estar ligado ao futebol. Mas eu estou a falar isso aí, é verdade, as pessoas que me ligam, eu digo exatamente isso. Por favor, não me metam outra vez no futebol. Eu cheguei a uma altura da minha vida que eu disse assim, eu tenho 30 anos, se deixo agora, passado 2 anos eu vou querer voltar. E ainda vou estar bem, ainda vou estar em condições de voltar. Eu, quando deixar o futebol, tenho que dizer assim, chega, agora já não tenho mais condições de voltar, ninguém... Portanto, não há margem. Por isso eu disse, chegando aos 40 anos, apesar de eu achar que ainda estava bem, e eu ainda tive convites, ainda podia ter jogado pelo Vianense nessa altura, que era um sonho de acabar a carreira no Vianense, não consegui, mas passei à frente. Houve essa hipótese de eu exercer as funções de diretor desportivo e jogar, mas eu disse logo que não. Por isso mesmo, eu disse, chegando aos 40 anos, é o limite, portanto. E agora, apesar de me sentir bem a fazer este tipo de trabalho, de diretor desportivo, nunca quis ser treinador, nunca tive essa ambição. Mas é o que eu digo, eu tenho a minha profissão, a minha profissão absorve muito tempo. Eu já só com a minha profissão já tenho muita dificuldade em ter tempo para a minha família, portanto, mais do futebol era quase impossível. Ok. Do que é que sentes mais saudades enquanto jogador? Eu não sou realmente, as pessoas diziam assim, vais sentir muita falta de futebol. Eu não sinto falta nenhuma de futebol, por isso mesmo, aquilo que eu acabei de dizer foi mesmo por isso. Eu cheguei a um ponto, enquanto eu tinha vontade de ir para o treino, eu adorava treino. Gosto muito do jogo em si, mas o treino a mim preenchia muito mais do que propriamente o jogo. O jogo era um momento de tensão, as pessoas podem pensar que vão lá para dentro e desfrutem. Ninguém desfruta a jogar futebol, só aqueles malucos
que são malucos e que jogam futebol e que dão 2 chutes para o arco e não querem saber. Quando tu estás inserido numa equipa e tens esse espírito de querer ganhar, tu vais fazer tudo para ajudar a equipa a vencer. Então, não tens tempo para desfrutar. Pessoas que dizem que se divertem a jogar futebol, às vezes nem com os amigos, nós nos divertimos, queremos estar de ganhar que nem nos divertimos, portanto, isso é para esquecer. Agora, provavelmente poderei sentir falta do ambiente, do treino, do ambiente. Talvez isso, mas nem isso, quer dizer, nunca senti aquela necessidade de. Quando era diretor desportivo, eu já nem entrava no balneário, já estou tão farto de estar em balneário. Deixem-me estar aqui fora a conversar com os diretores. Nunca senti isso, não sinto falta. Gosto de ver, vejo um jogo, gosto de ver o Vienense, a mim, o meu hobby nestes últimos anos, quando eu não estou num clube, é ir ver jogos. Vou ver jogos todos, vou ver jogos do Daquense, vou ver jogos do Ancorense, do Ancora Praia, onde eu tiver amigos. Agora bem, o Israel está na Correlhá, vou ver o Correlhá. O não sei quem está no. O Marcos Santos está no NEP, vou ver o Marcos Santos, também somos amigos. Essas coisas, isso eu gosto. Isso eu gosto e faço questão de ir. Sinto-me bem lá, nessas condições. Okay. Paulo, descreve o teu domingo perfeito. O meu domingo perfeito é o que tem sido. É o que tem sido nos últimos tempos. É de manhã passear com os meus filhos nesta cidade, porque esta cidade tem umas condições excelentes para além de criar os filhos, tem umas excelentes condições para uma pessoa passear. É só escolhermos o que queremos. Queremos montes, queremos praias, queremos rio, temos todas as condições. Ao contrário daquilo que os vianenses dizem, que nunca há nada, Viana não tem nada, Viana tem tudo. Uma facada, não é? Viana tem tudo. Uma facada. E depois, eu não vou dizer que os meus últimos domingos têm sido aqui a trabalhar, à tarde, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva. Mas depois gosto de ir ver um jogo de futebol. Se puder ir ver um jogo de futebol, não me interessa se é de Brasil. Aliás, eu dou mais valor agora a ver jogos a regional que propriamente jogos nacionais. Não sei, é uma coisa estranha de dizer, mas está-me a acontecer o mesmo. Eu já não sinto vontade em ver jogos da Primeira Liga nem da Segunda Liga, já perdi esse entusiasmo. Portanto, dou mais, como eu disse anteriormente, tendo um jogador amigo ou um treinador amigo numa equipa, eu gosto de ir ver. Paulo, última questão. Tens um sonho ou vais sonhando? Tenho um sonho ou vou sonhando? Vou sonhando sempre em melhorar em todos os aspectos profissionais e aspectos pessoais. Portanto, o meu sonho é sempre esse, andar sempre mais um bocado. Acho que é isso. Paulo, a parte difícil, acho que está. Vou-te fazer agora aqui um desafio, pensa rápido, lanço-te um tópico e tu a primeira coisa que te vier à cabeça, responde. Se sair a geneira não há mal, cortarmos, não há problema. Então, um jogador. Baresi. Um estádio. José de Matos. Uma comida. É difícil essa. Eu, uma altura, disse cozida à portuguesa, fui gozar durante 2 anos. Não sei porquê, porque é uma comida. Já tive essa resposta também. Qualquer, e gosto, pode ser cozida à portuguesa. Um destino de sonho. Destino de sonho. Talvez Jamaica. Os Arcos de Valdevez são? São? O que tu quiseres. Os Arcos de Valdevez são uma terra que me diz muito. Uma música, banda ou artista? Mas gosto muito de Mano Chao. Um filme? Essa é a pergunta mais complicada que me podes fazer, porque eu tenho milhares de filmes preferidos, mas gosto do Seven. Ok. Um livro? Um livro. Esta também é uma pergunta complicada. Eu leio tanto e tanto. Gosto de. Agora não me estou a lembrar do título, mas gosto de um livro do Campo Baeza, que é da área da arquitetura. Okay. Eu tenho aqui, mas agora falhou-me completamente o título. Não há problema, não há problema. Uma palavra. Palavra complicada. Uma palavra que eu gosto. É o que te diga mais. Amizade. Não podias viver sem? Sem os meus filhos. Futebol é?
É uma diversão. O que é que tu és por baixo da camisola? Sou sincero, acho. Ou pelo menos tento ser. Muito bem. Paulo, está feito. Obrigado.